Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de devocionais sobre sementes de esperança para 2024. Nós precisamos tomar atitudes, decisões e propósitos sempre baseados, firmados na palavra de Deus. Devemos enraizar a nossa vida na palavra de Deus. E há algo muito importante que eu quero trazer para nós pensarmos no aspecto positivo de abraçarmos a fraqueza. Então vamos olhar a fraqueza do ponto de vista de Deus. Naqueles momentos em que nós nos sentimos que não temos mais nada, não sabemos, não temos direção, nos sentimos perdidos, Deus diz: você está em uma situação maravilhosa, você está na fornalha, e isso significa que você está prestes a descobrir que a sua fé é genuína. Você não consegue descobrir isso quando tudo vai bem com você, apenas quando está na fornalha. E isto é mais precioso do que qualquer ouro que perece, qualquer dinheiro que você possa ganhar. Uma fé genuína, testada e aprovada acontece apenas quando deixamos Deus nos guiar em nossas fraquezas. E isso deve ser motivo de alegria e não de tristeza. Pois a força sobrenatural de Deus, ela se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus, ele não nos chama apenas para suportar as nossas fraquezas. Ele também diz que devemos nos alegrar em nossas fraquezas. Paulo diz que fraqueza é a porta para uma força muito maior que a nossa. Ela nos leva à força de Cristo, a experimentarmos a força e o poder de Cristo. O próprio Jesus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Com certeza, Paulo achou que a força perfeita de Deus era algo pelo qual valia apenas sofrer em suas fraquezas, pois ele acrescentou: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 9 a 10. No capítulo 1 eu disse que as pessoas que mais me impressionam não são aquelas que começam fortes corridas com Deus, mas aquelas que terminam fortes, especialmente porque a corrida é uma maratona. Além do vigor físico, existe um tipo diferente de foco, uma energia mental e emocional necessária para correr longas distâncias. Esse é o tipo de força que Cristo aperfeiçoa em nós. É a força para levantar depois de um tombo, para continuar indo em frente para vencer cada dia. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios, capítulo 24, versículos de 15 a 16, não fique de tocaia, como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrancados pela calamidade. Quando Cristo, aquele que nos justifica, aperfeiçoa a sua força em nós, podemos até cair, mas nunca ficaremos caídos. Se não deixarmos Deus aperfeiçoar a sua força em nossas fraquezas, nós não seremos capazes de terminar a corrida da vida. Considere a parábola do semeador. Quando ele explica esta parábola aos discípulos, ele disse que a semente é a palavra e os solos representam os tipos diferentes de pessoas.
O solo pedregoso representa pessoas que, como a semente lançada em um terreno pedregoso, ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surgem alguma tribulação, alguma perseguição, alguma dificuldade por causa da palavra, logo o abandonam. O solo pedregoso é uma metáfora perfeita para ilustrar pessoas que nunca aprenderam a abraçar as suas fraquezas ou as suas vulnerabilidades. Ao depender de suas próprias forças, ficam endurecidas, ficam resistentes à construção de raízes que Deus quer fazer em suas vidas. Por isso, a própria vez que Deus os leva a dificuldades inevitáveis, a perseguições, elas não se mantêm, elas caem e não se levantam. Nós não queremos ser assim. Parece contraditório, mas uma das formas de abraçar as fraquezas é receber a força de Cristo para suportar esta longa jornada, é fazer o que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Não se preocupem com o amanhã, mas orem, dizendo assim: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mateus 6, 34, 6, 11. A força de Cristo nos encontra apenas no presente, para suprir uma necessidade existente. Conforme nós vamos experimentando a sua fidelidade contínua, ela vai nos fortalecendo, tornando-nos livres para perseguir aquilo que Ele nos chamou a fazer e encarar isso como uma aventura. Amados, é muito importante que nós procuremos entender o que significa a fraqueza do ponto de vista de Deus. Então, lembre-se, abrace a sua fraqueza. Quando nós olhamos para trás, para todas as vezes que Deus demonstrou a sua força em nossa vida, ao longo dos anos, sem surpresa nenhuma, notamos que foram momentos em que mais nós nos sentimos fracos e inadequados. Mas quando nós colocamos esses momentos juntos, onde nós colocamos diante de Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa debilidade, então nós abraçamos a nossa fraqueza como parte necessária para que a força de Deus ela prospere e nos fortaleça. É muito importante em nossa jornada aprendemos a abraçar as nossas fraquezas. E eu quero chegar ao ponto em que, assim como Paulo, Pedro, Tiago, também se alegraram e se deleitaram nas suas fraquezas, necessidades, nos sofrimentos e perseguições, pois eles sabiam que Deus iria aparecer. E isso para provar a fé genuína deles e confirmar o quanto é na fraqueza deles que eles se tornaram fortes e vitoriosos. O próprio Jesus abraçou a sua fraqueza. Ele se tornou totalmente quebrado, vazio e acabado até o ponto de morrer. Então, o Deus que ressuscitou os mortos apareceu. A história mudou quando Deus aperfeiçoou a sua força na fraqueza de Cristo. E eu creio que nós mudaremos a história quando convidarmos Cristo para fazer a mesma coisa por nós, nos aperfeiçoar no meio de nossas fraquezas. O que nós precisamos é entendermos que nós precisamos aprender a nos regozijar em nossas fraquezas, porque isso dá a Deus o que possui, então, a força para nos aperfeiçoar, a chance de mostrar todas as coisas boas que Ele tem para tornar a nossa vida abundante e muito mais emocionante nessa jornada, nessa caminhada de fé. Que Deus abençoe você,
Que o Senhor te guarde. 1 Pedro 1, 6 e 7 nos diz assim: Nisto vos exultem, ou se alegreis, ainda que agora por um pouco de tempo devam estar entristecidos por causa do tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado por meio das nossas fraquezas. Amados, que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas.